Então vamos continuar aqui, né? O próximo passo para definir a arquitetura do sistema, depois que você vê o mecanismo arquitetural, é definir a arquitetura lógica. Então, definir em alto nível a organização dos subsistemas. Você pode usar o MVC, pode fazer em camadas, pode usar o framework X ou Y. O importante, tá, é você explicar por que você está usando. Então, por que MVC é melhor que fazer em camadas no framework? Por que usar esse framework X é melhor que usar as outras soluções? Então, sempre tem que ter uma solução, uma explicação, mas essa explicação não pode ser assim, porque eu gosto, porque é o único que eu sei, porque é a equipe gosta, tá? E mesmo dizer que é porque esse framework eu tenho gente para trabalhar com ele e com outro framework eu não tenho. Não, não é a resposta ideal. Por quê? Porque se você pode estar usando framework que todo mundo conhece, mas que vai dar um baixo desempenho, não vai dar usabilidade, não vai responder, né, o que é necessário para o sistema, não adianta nada. Tá? Então, nesse sentido, às vezes é melhor o que? Contratar uma equipe nova. Então, não dá para ter esse tipo de resposta. Tá? Então, vocês têm que explicar por que você está usando esse framework. Você definiu a parte do sistema, a parte, né, que você tem lá do software, né, da programação. Mas onde isso vai rodar? Tem que ser executado em algum lugar. Então, tem que definir a infraestrutura de onde esse software vai ficar. Vamos supor que eu já tenho essa infraestrutura no local onde vai ser implantado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adaptar o sistema infra ou eu vou ter condições de poder comprar ou contratar aquilo que falta. Então, isso é uma coisa que também tem que ser estudada e analisar. Né? Então, se não pode contratar, não pode comprar nada, então eu vou ter que agora talvez mudar minha arquitetura lógica e pensar em como é que eu posso ter uma arquitetura que pode ser executada na infra existente. Se eu puder contratar, né, aí eu vou conversar, claro que eu vou fazer um estudo de viabilidade, ver custo e benefício e tudo mais. Bom, na hora da contratação de uma solução em nuvem, tome alguns cuidados. Né? Então, a migração de um ambiente não cloud, tá? Então, eu estou num ambiente que não é cloud, eu preciso integrar com cloud, como é que isso vai ser? É fácil, não é fácil, é possível, não é possível? O que eu preciso contratar da cloud para fazer isso? Se eu estou com duas clouds diferentes, ou eu vou passar de uma cloud para outra, porque a outra é melhor, o que eu preciso fazer? É fácil, não é fácil? Né? Então, tem muita gente que, inclusive, tem esse receio. Né? Eu entro numa cloud, como é que eu faço depois se eu quiser migrar para outra? Eu vou ficar refém dela? Começa a ficar caro, 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 e aí eu vou ficar refém dela porque toda a minha infraestrutura está nela. Né? Então, são algumas coisas que você tem que acabar trabalhando em relação a isso. Então, em relação à cloud, vamos falar um pouquinho mais a respeito da cloud, tá? Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho de contratação de solução em nuvem. Então, primeiro a gente vai falar dos tipos que existem, tá? Então, existe a nuvem pública, onde os recursos da nuvem pertencem ao provedor de serviço, tá? Então, você vai usar o Oracle, vai usar, né, uma determinada linguagem, um ambiente, né? Esse ambiente é todo do provedor de serviço, tá? Então, fornecedores desse tipo são a Amazon, a Google, a Azure, né? Tá? A própria IBM, né? Você pode pedir aí ter essa parte pública. A privada é quando você contrata só o provedor, tá? Então, todos os outros serviços você vai usar, você vai instalar, você é responsável, né? Então, isso é privado. Os recursos da nuvem pertencem exclusivamente ao cliente. Pode ser o data center local hospedado por um provedor de serviço terceirizado. Também o que você pode fazer? Você pode contratar, né, uma nuvem e falar assim, olha, para o provedor, falar assim, olha, eu quero que você instale o Oracle, instale esse sistema operacional, né, o Linux e tal, e só eu vou usar essa instalação. Tá? Eu não vou compartilhar isso com mais ninguém. Tá? Então, essa é a privada. E a híbrida, que é eu poder usar tanto os serviços que estão lá no provedor, né, tá? Quanto eu posso ter coisas que eu quero que seja instalada somente para mim. Tá? Então, são essas contratações que podem ter, e claro que existem preços diferenciados, né? Quando você está na pública, você está dividindo isso com outras pessoas, então torna mais barato, privada não, né? Tá? A híbrida você tem que ver quanto que vai custar um ou outro, né? Tá? Então, quanto a isso, você tem que pensar alguns pontos a considerar na contratação de uma solução em nuvem. Então, pensar na infraestrutura, considerar os mecanismos de análise e a compatibilidade entre nuvem e os servidores, dispositivos locais, hardware e software. Tem que fazer um planejamento, a organização, meio de acesso e distribuição dos módulos e do armazenamento do sistema. O orçamento depende dos recursos financeiros disponíveis para saber até onde pode ir.
mão de obra especializada. Quais e quantos precisará para a integração e gerenciamento da nuvem? Escalabilidade, crescimento e desempenho do tráfego de dados e acesso ao software em quanto tempo. Tá? Então, uma das coisas que o pessoal gosta muito da solução em nuvem é que você pode inicialmente fazer uma contratação, uma coisa pequena, e você já planejar, tipo, em 2, 3 meses eu vou ter que aumentar. Mas, enquanto isso, nesses 2, 3 meses eu pago menos, né? Porque eu estou usando menos recursos. Quando eu precisar desse recurso maior, eu vou lá e trabalho esse recurso, compro esse recurso maior. Só que assim, gente, não pode ficar jogando muito, porque depois eu posso ter o quê? Descontrole disso, né? Se eu não planejar direito, né? 2, 3 meses estou gastando tipo 100 mil reais, né? Aí eu estou calculando que no próximo mês eu vou dobrar, então eu vou gastar mais 100 mil, fica 200 mil. Aí eu faço esse cálculo errado, em vez de 100 mil, no próximo eu tenho 200 mil. Só que a minha entrada não está suportando 200 mil. Por quê? Porque eu estou fazendo uma promoção, tá, etc. Não tenho muita gente pagando, tá, etc. Eu não estou conseguindo esses 200 mil. Então tem que saber, né, planejar direitinho isso, tá bom? Segurança depende do tipo de dado, então lembrar que hoje a gente está com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, tá, que tem que ser levado em consideração para saber o que tem que fazer. Criptografia não vai ter, né, principalmente, e o quanto sigiloso deve ser o acesso aos módulos de processamento, tá? Então tem que ser muito cuidadoso, não pode fazer de qualquer jeito, tá bom, gente? E aqui, né, gente, a gente tem um exemplo de uma arquitetura, né, tá? Porque é o seguinte, a gente não tem um modelo, né, diferente do que a gente tem em análise de requisitos, a gente não tem um modelo de como isso pode ser montado. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos de como é que você pode representar essa arquitetura, né? Então, a arquitetura de infra, geralmente você tem aí, você pode fazer com desenho, né? Tem a coisa da internet, né? Então, você pode fazer desse jeito. Isso aqui é um exemplo de uma arquitetura de infraestrutura, tá bom? Esse aqui é um exemplo de arquitetura lógica, né? Então, arquitetura lógica a gente tem várias formas de mostrar, né? Então, esse daqui é uma arquitetura lógica montada em MVC, né? Tá? Então, a gente tem aqui, né, apresentação, domínio, interface, comunicação, né? Então, isso aqui a gente pode até dizer que é em camadas, né? Tá? Pode estar obedecendo aí um MVC, tá? Mas a gente tem aqui uma forma de representação de arquitetura lógica, né? Um outro exemplo que eu tenho para vocês é esse daqui, né? Então, isso aqui está colocando aqui toda a parte do que está sendo utilizada, né? Tá? Então, isso daqui, principalmente quando a gente tem aí, né, software bastante complexos que usam vários tipos de tecnologias, né? Então, eles mostram dessa forma aqui, né, a arquitetura lógica, né, em modo. Essa aqui também é uma outra forma de você poder representar a arquitetura. Então, vocês viram que a representação da arquitetura lógica e de infraestrutura não tem uma regra, tá? Na verdade, é uma representação em que a equipe e para quem, né, você tem que comunicar isso, consiga entender como essa arquitetura está funcionando, tá? Então, é isso que vocês têm que fazer dentro do trabalho de vocês.